Hoje a nossa conversa é sobre contabilidade. Eu vim aqui na Domus, que é o escritório de contabilidade que eu confio, que a nossa empresa trabalha, para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Vamos lá? Agora, devidamente acomodada, estou aqui com a Fernanda. A Fernanda é a CEO aqui da Domus. Muitos dos meus clientes já conhecem a Fernanda. Eu conheci a Fernanda o quê? 7 anos atrás? Ixi, tem tempo, 6 né? anos atrás. Então ela é da minha extrema confiança. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Porque muitos dos clientes, quando começam o atendimento comigo, já vêm com um monte de perguntas sobre contabilidade. E é um assunto muito delicado. Então, nada mais justo, nada melhor do que você ter a sua contadora que fala a mesma língua que você. Fê, queria agradecer o seu tempo. Fernanda sempre muito ocupada e agora, a gente tá aqui à espera do nosso baby. Então, ela arrumou um espacinho na nossa agenda pra gente ter essa conversa. Primeira coisa, como é que uma pessoa vai estar, um cliente nosso que é estrangeiro, mora no Brasil, tá comprando uma casa de investimento ou uma casa para deixar fechada aqui. Qual que é o primeiro passo para essa abertura de empresa? Bom, é importante, a gente sempre gosta de fazer um atendimento, Vivi, com cada cliente para entender as características e o que cada um deles deseja e necessita, porque às vezes eles desejam uma estrutura, mas não é o que eles precisam. Então, o cliente que ele vai comprar um imóvel aqui em solo americano, a gente normalmente vai indicar que ele faça a abertura de uma empresa, seria uma LLC, uma corporação. Na maior parte das vezes a gente vem indicando uma LLC, que é uma empresa de responsabilidade limitada, para trazer uma proteção a esse patrimônio, a esse ativo que ele vai adquirir aqui em solo americano. E a proteção que você diz seria o que eu costumo sempre falar para vocês. Quando você é estrangeiro e tem um imóvel no seu nome na pessoa física, você corre o risco de, se acontecer alguma coisa entre as partes, você ter o imposto de herança, né? Então, tendo numa LLC, você elimina esse imposto de herança. Vamos esclarecer isso de uma forma clara para os clientes, porque o que acontece? A gente tem algumas vantagens em ter uma LLC aqui para um estrangeiro não residente. Uma dessas vantagens é essa questão do imposto de sucessão. A gente vai eliminar o imposto de sucessão dependendo do número de sócios que a gente vai ter nessa LLC e do valor da propriedade na data do falecimento. Então, eu normalmente gosto de utilizar a terminologia que a gente consegue minimizar o imposto. Porque o que acontece? O imposto de sucessão, ele varia de 18% a 40%. Na maior parte dos casos, né, nos clientes que a gente já conhece, no valor da propriedade que eles adquirem, eles já chegam a 40% num caso de falecimento. Quando a gente coloca essa propriedade em nome de uma LLC e eu tenho uma formatação familiar primária dentro dessa companhia, eu consigo diluir essas cotas e assim minimizar o imposto de sucessão. Por exemplo, vamos supor que a gente comprou um imóvel de $1 milhão. Eu tenho 4 sócios nessa LLC. Você concorda que se todos eles têm cotas iguais, cada um tem 250 mil dessa propriedade? Tendo 250 mil dólares, um membro vindo, né, a falecer, esse imposto de 18% a 40% não vai incidir sobre o valor da propriedade, né? O valor de mercado da propriedade. Vai incidir sobre a cota de quem se ausentou, ou seja, sobre os 250 mil dólares. E aí a gente ainda tem uma isenção de 60 mil dólares. É importante, eu acho legal mencionar, que o residente tem uma isenção muito maior. A gente está falando de isenção de milhões de dólares. O não residente tem uma isenção de 60 mil. Por isso que é legal a gente ter essa conversa e entender essa formatação primária para a gente conseguir montar uma estrutura para o cliente que ele consiga realmente minimizar, na maior parte dos casos, né, o imposto de sucessão e, em alguns casos, até excluir se o imóvel tiver um valor um pouco mais baixo, se o número de sócios for mais elevado, de uma forma com que a gente consiga desmembrar essas cotas e as cotas de cada um estar abaixo de 60 mil dólares, por exemplo. Entendi. Então, e quais essa é são uma os das outros vantagens. benefícios de ter uma LLC? LLC, ela vai te trazer uma responsabilidade limitada. A gente está num país que, obviamente, né, por mais que a gente tenha cuidados específicos com a propriedade, pode acontecer alguma negligência, imprudência ou imperícia com o imóvel. Então, a LLC com responsabilidade limitada, ela limita a responsabilidade daquela companhia. Se você tiver um processo judicial, por exemplo, se você sofrer alguma ação específica, a LLC, ela limita a responsabilidade nas paredes daquela LLC. E boa parte dos nossos clientes, eles são investidores, não é o único imóvel deles. Exatamente. Então, é legal eles terem essa preocupação com a responsabilidade limitada para que eles possam proteger o patrimônio deles. Exato. Por isso que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim: Fê, Vivi,
devo abrir uma LLC para cada propriedade? É em decorrência da responsabilidade limitada. Você limita naquela própria propriedade, não atinge as outras. Sim. E dentre outras vantagens, a gente consegue ter um número de despesas um pouco maior numa Deduzir os LLC, impostos, porque as despesas do imóvel vão ser despesas dessa companhia, como todas as contas de água, luz, se o imóvel for de curta temporada, administração, a gente consegue deduzir até passagem aérea dentro de uma razoabilidade, uma locação de carro, enquanto esse investidor está aqui em solo americano para visitar o imóvel. Investimento. Sim, então tem uma série de dedutíveis que a gente consegue utilizar para minimizar os impostos. Responsabilidade limitada, a gente consegue minimizar os impostos, a gente tem a questão que a gente consegue também minimizar o imposto de sucessão se a gente montar a família primária, né, daquele investidor dentro dessa LLC. E a gente tem a vantagem também de não retenção do FIRPTA se essa LLC for de 2 sócios ou mais. O FIRPTA nada mais é do que uma retenção de 15% do valor bruto de venda do imóvel na hora que um estrangeiro deseja vender essa propriedade. Se eu tenho uma LLC com 2 sócios, por mais que eles sejam estrangeiros ou mais, eu não vou ter essa retenção. Então, não quer dizer que ele não vai pagar ganho de capital, ele vai, mas ele não vai ter essa retenção. Então, definitivamente, você que está querendo comprar um imóvel aqui e é estrangeiro, tem que abrir uma LLC. O mais recomendado é abrir uma LLC. Tá bom, comprei, assinei meu contrato com a Vivi, vou abrir a LLC. O que eu preciso? Quais os documentos e qual que é o custo dessa LLC? A gente aqui na Domus normalmente vai conversar com o cliente, a gente vai entender qual é a estrutura que ele realmente precisa, porque a gente está falando de uma regra geral, a LLC, mas existem alguns clientes que não vão ter somente uma LLC, vão ter uma estrutura de uma holding familiar embaixo, que seria talvez uma offshore, que a gente também pode conversar sobre esse assunto, ou então tem uma outra necessidade que é de uma corporação, mas basicamente o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que o cliente preencha um formulário aqui do nosso escritório, indicando pra gente nome da companhia, quem vão ser os sócios, endereço da empresa, as informações regulares da empresa. A gente vai precisar de cópia do passaporte dos sócios dessa empresa, cópia de comprovante de residência dos sócios, e basicamente todo o processo ele é online, ele é remoto, o cliente ele nem precisa estar aqui. Isso é muito legal. Hoje em dia a gente consegue fazer todo o processo remoto e o cliente, na verdade, toda essa primeira etapa ele vai realizar com a gente vai fazer a abertura da empresa, a gente vai emitir os tax IDs, se os sócios forem pessoas físicas, e toda a documentação vai estar pronta para você, mais ou menos uma média de 10 dias hoje, né? A gente depende do estado. Hoje o prazo está uma média de 10 dias e para emissão do CNPJ demora um pouquinho mais. E aí a gente já pode entregar toda a documentação para vocês, para o banco financiador, inclusive para o cliente. Por isso que eu digo que os nossos clientes, quando eles vêm para falar com a gente, eu falo, vamos esperar assinar o contrato primeiro, ter isso em mãos, e aí a gente dá a continuidade com esse processo de abertura, de quanto que a gente pode fazer isso paralelo, né? Enquanto está fazendo o financiamento, a gente já consegue fazer a abertura da empresa. Uma informação importante também que você perguntou em relação a custos, né? A abertura de uma empresa, ela varia. O custo, ele não é um custo fixo, porque vai depender do número de sócios que a gente vai ter, do número de tax IDs que a gente vai emitir, se vai ser só uma LLC, se vai ser só uma corporação, se vai ter um offshore por baixo. Mas eu acredito que numa regra geral, numa formatação, uma estrutura simples, nós podemos falar de um custo de $1.400, $1.500 para fazer todo o setup, todo o início, né? Que seria a abertura de empresa, seria a contratação dos nossos serviços para que a gente tome conta da empresa, seja como agente registrador, como endereço virtual, e para fazer o BOI, que é o novo requerimento do FinCEN. Então isso daria mais ou menos uns $1.400, $1.500. E aí, se forem sócios pessoas físicas, a gente tem adicional de Tax ID, que inicia em $200 por pessoa física, e se for outra empresa sócia, aí os custos, eles variam de acordo com a estrutura de cada cliente. Tá. Então, basicamente, aí a gente calcula aí, jogando alto, $2.000 para começar esse processo. Sim. Tá bom, abrimos a empresa, e aí? O que eu faço agora? O que o meu cliente faz? Ele vai cuidar da contabilidade dele, você vai dar esse suporte, vai ter sempre uma pessoa aqui na empresa para falar com ele, como é que é? Aqui no escritório a gente tem atendimento em português, inglês e espanhol. Então, a gente dá suporte e, enfim, todos os dias da semana que o escritório está aberto, a nossa média de retorno é um retorno muito rápido. A gente tem o WhatsApp, onde a gente consegue se comunicar com os clientes.
A gente tem divisões específicas. Se você abre uma empresa aqui com a gente, você vai ter um gerente de conta designado para a sua empresa, onde você possa ligar e falar diretamente com ele pelo WhatsApp ou pelo telefone regular do escritório. A gente realmente acredita que aqui a comunicação é a chave de tudo, né? E depois que a sua empresa ela for aberta, o próximo passo é o cliente abrir a conta bancária em nome da empresa. Porque se o imóvel ele vai ser registrado em nome da empresa, essa empresa precisa ter uma conta bancária. A receita de locação precisa entrar nessa conta pessoa jurídica e as despesas também precisam ser debitadas nessa conta pessoa jurídica. Para você ter o controle. Isso. E em seguida, a gente também vai conversar com o cliente para entender se ele é um cliente que necessita de contabilidade mensal, e aí a gente estaria fazendo uma contratação de serviço de bookkeeping aqui no nosso escritório, ou se ele não tem a necessidade, se é um cliente que ele pode fazer a contratação do serviço anual. Né? E aí ele paga uma vez por ano e aí a gente oferece imposto de renda, renovações estaduais, federais, enfim. Então, se eu sou um cliente, que eu tenho uma vida muito ocupada no Brasil, não quero me preocupar com nada, você faz tudo, no final do ano só manda lá para conferir, assinar e tá tudo certo. Sim, sim. E o que é legal, agora eu acho importante a gente também mencionar, principalmente para o cliente brasileiro, que a gente teve uma nova MP aprovada no final do ano passado, e essa nova MP veio trazendo algumas regulamentações, né, para clientes que possuem offshores fora do Brasil. Então, dependendo do tipo de empresa que esse cliente tem aqui com a gente, ele tem que ter uma contabilidade porque ele precisa reportar os ganhos, mesmo que não realizáveis, da contabilidade dele. Então, é legal ter um contador que esteja ciente dessas informações em conformidade, inclusive com a legislação brasileira, para que ele possa dar um suporte para o contador do Brasil e, inclusive, fornecer os documentos necessários que o contador do Brasil, de fato, vai precisar para reportar a declaração de imposto de renda. Vocês têm esse hábito de estar em contato com o contador do cliente lá no Brasil, para ter essa parceria? Sim, a gente normalmente entra em contato com o contador do Brasil caso ele tenha alguma dúvida, porque às vezes é uma formatação nova, né? E o contador do Brasil fala, Fê, eu nunca fiz declaração de bens no exterior ou de ganho em moeda estrangeira, então a gente tenta dar um suporte nesse sentido. Para trabalhar em conjunto. Isso, para que a gente possa trabalhar em conjunto e ajudar o cliente na medida do possível, não realizando essas funções do Brasil, porque isso é uma função do contador dele no Brasil, mas tentando dar o suporte para alinhar todas as informações Estados Unidos e Brasil para que eles tenham segurança no que eles estão reportando lá. Tá, então se o meu cliente já tem uma offshore, ele já tem essa estrutura, ele pode vir trabalhar com você, eu tô recomendando, Fernanda é a minha contadora pessoal, não estaria aqui fazendo um vídeo com ela se eu não confiasse no trabalho dela 100%. Então se esse cliente ele já tem uma offshore ou ele já está acostumado com esse de offshore, você também dá esse acompanhamento ou se precisar abrir alguma outra, como é que funciona essa parte da offshore? Sim, offshore, quando a gente, né, no nosso meio contábil, quando a gente fala offshore, a gente normalmente está se referindo a paraíso fiscal, uma empresa que ela é aberta em países que têm vantagens fiscais, que não tem ilegalidade alguma, é completamente legal, ela é declarada e ela é informada. Tem muita gente que se assusta com essa nomenclatura, né? De fato, o offshore é qualquer empresa que não seja aberta dentro da sua residência fiscal, que seria uma empresa inshore. Mas no nosso meio contábil, a gente acaba tratando o offshore como uma empresa localizada num paraíso fiscal. Se o cliente ele já tem uma offshore e ele quer trazer aqui para o escritório, a gente faz essa transferência para o cliente, a gente vai passar todos os custos de anuidade, de taxa governamental, agente registrado, a gente faz todo o trâmite de uma forma tranquila para que o cliente ele não faça parte dessa burocracia, né, que normalmente ele nem quer fazer. Não, E a gente consegue sim transferir offshore, LLC, corporação, offshore, inshore, qualquer tipo de empresa a gente consegue transferir para a gente. E por que um cliente optaria por ter uma offshore ao invés de ter uma LLC? Normalmente, a gente nem faz uma ou outra, a gente utiliza as duas empresas em conjunto, por uma razão muito simples. A offshore, ela tem duas grandes vantagens, que é a blindagem do nome. Então, ela é uma empresa que ela não tem registro público, tá? O que, novamente, é completamente legal. Se você joga o nome do dono no Google, você não sabe quem é o dono daquela companhia. Na sua declaração de imposto de renda do Brasil, se você é residente fiscal, a sua offshore vai estar declarada no Bens e Direitos. Aqui nos Estados Unidos, a sua offshore vai estar declarada. Ela só não vai estar disponível no órgão público como uma LLC para o curioso, que vai digitar o seu nome. Normal. E, obviamente, vai tentar verificar alguma informação da sua companhia. Então, ela tem blindagem de nome e ela basicamente, aí sim ela elimina o imposto de sucessão aqui em solo americano. Por quê?
Quando eu abro uma LLC e eu tenho uma offshore como sócia dessa LLC, o imóvel vai estar registrado em nome dessa LLC. Até porque eu preciso emitir as licenças de locação dessa propriedade, se for um imóvel de curta temporada, né? Se um membro vem a falecer, eu não mudo essa estrutura. A offshore continua sendo dona da LLC. Eu vou mudar os sócios lá no paraíso fiscal. Entendi. Então, eu mudando os sócios, eu continuo dentro dos Estados Unidos com a offshore, sendo dona da LLC. E por isso eu não tenho o imposto de sucessão em solo americano. E aí, na offshore, dependendo do paraíso fiscal que a gente escolha, a gente consegue definir classes de stocks para demonstrar quem são os diretores e os responsáveis pelaquela companhia. Se aquelas pessoas não estiverem presentes, quem são os beneficiários. A gente consegue determinar testamento no paraíso fiscal. O processo, ele é muito, muito simples. Eu já acompanhei falecimentos em offshore e é um processo que em 30 dias é quase um processo administrativo, ele está resolvido. Então, quando que a gente passa a indicar offshore? Patrimônio elevado. Entendi. Se o cliente ele já começa a ter um patrimônio acima de 1 milhão, 1.300.000, 1,5 milhão, dependendo da estrutura familiar dele, se for pequenininha, O ideal é ir pra a gente já começa a trabalhar com offshore. Então, vocês estão vendo que aqui, sempre que você, cliente que está assistindo esse vídeo, tá pensando em comprar um imóvel aqui, o ideal é sempre ter uma reunião com a Fernanda direto para ela entender o seu mundo, né? O que você precisa dela, né? E aí ela faz um planejamento baseado no que vocês precisam. E não só uma reunião, várias. Porque a cada momento que o cliente for adquirindo novas unidades, o ideal é que ele informe a contabilidade para que a gente reformule esse planejamento tributário, para que a gente reorganize de acordo com a necessidade daquele cliente. Não é um planejamento sólido que a gente vai usar ele por 30 anos. Vai mudando. Ele é flexível. O meu planejamento já mudou várias vezes, a gente tem que mudar de acordo com a quantidade de ativos. Agora, para finalizar. Eu tenho uma casa de férias aqui, comprei uma casa, você está fazendo, cuidando da minha contabilidade. Quanto é que eu vou pagar de imposto nos lucros dessa casa de férias? Tá, ótima pergunta. O imposto de renda, ele é progressivo. Se a gente tem uma LLC com sócios pessoas físicas, é importante esclarecer que quem paga os impostos são as pessoas físicas, não é a LLC. A LLC ela vai reportar o lucro real dessa empresa, ela vai oferir o rendimento, vai informar todas as despesas e sobre o lucro dessa companhia, o lucro real, os sócios é quem vão pagar imposto. Então a gente sempre vai fazer 2 reports anual, o da empresa e o dos sócios, se os sócios forem pessoas físicas. Se eles forem pessoas físicas, a alíquota é de 10% a 37%. É uma alíquota progressiva, depende do ganho, né? Lembrando que, nossa Fê, 10% a 37% é muito alto. Só que é do seu lucro real. Então, se você ganhou um valor X, você ainda tem todas as despesas do imóvel de locação, sobre o que sobrar, você vai cair nessa alíquota. Entendi. Se for uma corporação, por exemplo, a alíquota ela é 21%. E aí é uma alíquota fixa, ela não tem variável, ela não é uma alíquota progressiva como das pessoas físicas. Então, quando isso pode acontecer? Eu tenho uma LLC que o sócio da LLC é a corporação. Então, a LLC não paga imposto de renda, a corporação vai pagar 21%. Eu tenho uma LLC que os sócios são uma offshore. A offshore tem alíquota de corporação, 21%. Eu tenho uma LLC que os sócios são as pessoas físicas, de 10% a 37%. Entendi. Eu acho que a gente tirou... Eu tô falando aqui as dúvidas dos clientes que chegam pra mim. Então, são as dúvidas que eu respondo todo dia. E eu sempre respondo nos meus atendimentos. Eu tô te falando por cima, mas eu sugiro que você marque uma reunião com um profissional da área. Como tudo que a gente fala, né? Que o corretor, ele acaba sendo um dicionário de tudo, né? Mas eu sempre falo, a informação que eu tenho é essa, mas eu sugiro que você vá falar com um profissional da área. Então aqui a Fernanda, nessa empresa linda, ela estruturou essa empresa, todos os funcionários aqui, todo mundo atende a gente com o maior carinho, com a maior atenção. Não tem um cliente meu que fale alguma coisa dessa empresa. Bom. Então eu queria agradecer a Fê. Tem alguma coisa que eu esqueci? Não, eu acho legal só a gente mencionar para o investidor que de fato está comprando um imóvel aqui, principalmente que o mercado hoje em dia aqui na Flórida está tão aquecido, para sempre fazer uma pesquisa, né, e ter um bom contador. Existem ótimos contadores aqui nos Estados Unidos e procurem um profissional que seja um profissional qualificado, que seja um contador formado aqui nos Estados Unidos, que tenha as maiores licenças da Receita Federal, porque esse profissional ele vai te dar segurança e ele vai te dar o respaldo que você precisa, não só na abertura da companhia, mas no acompanhamento das suas obrigações fiscais e também no caso de uma auditoria, de algum problema que a gente não espera que aconteça, mas pode acontecer. E eu sempre falo que a gente escolher bons profissionais nesse
nessa etapa de investimento, ajuda tudo, né? Se você tiver um problema com uma casa, você já fica desgostoso e já quer, não vou mais investir, não quero mais, só dá problema. Então, às vezes, não é o problema do investimento, é o problema do profissional que está te atendendo. Então, é muito importante mesmo a gente fazer essas escolhas. E tudo que eu faço, tudo que eu falo para os meus clientes, é sempre falando com base em reviews. Então, procura saber quem te atendeu, como foi o atendimento, né? Tanto na compra da casa, como em todos os processos, né? Na contabilidade, no financiamento. Porque os reviews de quem já passou por isso é o melhor... É o melhor marketing, né? A verdade é essa, é isso né? aí. É a melhor indicação boca a boca. Exatamente, é a melhor marketing que tem. Mais alguma coisa? Eu esqueci de alguma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que essas são as perguntas mais frequentes mesmo. E óbvio que vão surgir dúvidas no meio do processo, por isso que a nossa equipe está aqui disponível, especializada, para ajudar o cliente nas dúvidas no andar, né, de todo o processo, desde a abertura até a manutenção da companhia, até a declaração do primeiro imposto de renda. Costumo dizer que o primeiro ano de imposto de renda é uma surpresa assim, para todos, porque ninguém conhece como funciona, então é um ano de aprendizado. Depois, a partir do primeiro ano, tira de letra. Aí o cliente já sabe, é moleza. Obrigado de novo, Fê, por você estar aqui atendendo a gente, já prestes a ser o nosso baby. Prestes a ter babyzinho. E vocês que precisarem de ajuda, eu vou deixar aqui todas as informações da empresa da Fernanda. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, 2024, nos próximos meses, a equipe da Fernanda vai falar com você. Mas depois Fernanda volta e volto em breve. Todos os atendimentos da nossa empresa vão direto para a Fernanda e a Fernanda seleciona quem é que vai cuidar de vocês. Então sempre vocês vão falar direto com a dona. Sim. Sejam exclusivos e escolham a donos. Gostaram desse vídeo? Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra, o processo de financiamento ou o processo de contabilidade, coloca aqui nos comentários para a gente poder te ajudar. Se você gostou desse vídeo, recomenda para os seus amigos e não se esqueça, se você quer comprar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos, entre em contato com a nossa equipe.